Então, pessoal, esse áudio aqui eu tô gravando depois de ter gravado uma sequência de um monte de áudio falando sobre otimização de conteúdo, um pouquinho sobre SEO on-page também, não só de otimização de conteúdo, dando alguns detalhezinhos, sendo uma resumida rápida, né, rápida para mim, mas alguns bons áudios. Então, é só para avisar, né, que vai uma sequência boa de áudio, quem tiver a fim de ouvir, ouve aí. Quem não quiser ouvir sobre isso, é só pular esses áudios aí, que é tudo sobre o mesmo assunto. Falou? Abraço. Bom, falei de links internos aí e comentei que é só uma parte da estratégia. Links internos são uma parte da estratégia de otimização de conteúdo. A otimização de conteúdo é só uma parte da estratégia de SEO on-page e o SEO on-page é só uma parte da estratégia do SEO em geral. Então eu vou dar uma geral no SEO on-page, que é o que a gente mexe, né, mesmo na parte de otimização de conteúdo, e por isso eu gosto de chamar de otimização de conteúdo, não falo que são textos com SEO, com coisa desse tipo, eu não gosto de falar, não gosto de usar assim, sei que muita gente usa, eu não gosto de usar assim, tá, mas vou dar uma geralzinha porque eu sei que pode ajudar uma galera. Bom, vamos lá, se eu tiver um pouquinho ofegante que eu tô fazendo uma caminhadinha aqui, valeu? O SEO on-page, para mim, ele é basicamente focado na experiência do usuário. E vocês vão me ouvir falando essa palavra muito, experiência do usuário, né? Porque para mim, criação de conteúdo é experiência do usuário, né? Porque quando a pessoa, ela, desde que ela faz uma busca, encontra o resultado do seu blog no Google ou onde quer que seja, eu vou usar o Google como referência sempre. Quando a pessoa encontra o seu resultado, já começa dali da experiência que ela tem no seu título, na sua URL, na sua descrição, para ela escolher se ela vai. E claro, no posicionamento muitas vezes, mas às vezes um segundo bate o primeiro por causa do título. Você resolve clicar no segundo, no terceiro resultado por causa do título. Mas são o que vai levar ele a chamar a atenção dele para conseguir o clique para entrar no seu conteúdo, propriamente dito. Então eu vou começar de fora para dentro do blog, né? De fora do blog, no caso no Google, para dentro do blog, e depois para a parte interna de construção do WordPress, de onde quer que seja, Yoast e tudo mais. Tá, então eu vou por partes dar uma geralzinha. O que vem logo abaixo do título no Google é a URL. Isso tudo são coisas que nem eu falei, no final eu vou comentar questões até do Yoast, eu vou te explicar como eu uso o Yoast e tudo mais, né, que eu não uso para deixar tudo verdinho, pelo amor de Deus, não façam isso. Logo embaixo vem a URL. A URL que aparece no Google vai ter o seu site barra título. É importante que seja uma URL que segue o padrão do título. Não precisa ser do tamanho do título, não precisa ter tudo do título, mas precisa ter a sua palavra-chave e mostrar para o usuário que é aquilo que ele está pesquisando que vai ter no seu artigo, no seu conteúdo, no seu site. Então, tá no texto, mostrando para ele que é aquilo que ele está pesquisando que vai ter no seu site, tá na URL mostrando que é aquilo que ele está pesquisando que vai ter no seu site. É muito importante ter isso na cabeça. Eu tô falando bem resumidinho, tá, gente? Qualquer coisa a gente pode conversar um pouco mais a fundo outra hora. Na mentoria eu também falo mais a fundo, mas tô falando bem resumidinho só para tentar explicar que eu sei que tem uma galera que tem um pouco de dificuldade com isso. Embaixo do título e da URL vem a meta-descrição, que é a descriçãozinha do que é o que a pessoa vai ver quando ela entrar. Muito importante também. Muito importante você dar um breve resumo, deixando a pessoa curiosa, mas deixando na cara dela o que ela vai ver ali, dando a certeza para ela que ela vai entrar ali procurando sobre praias do litoral de São Paulo e ela vai achar praias do litoral de São Paulo quando ela clicar no seu conteúdo, se ela escolher o seu conteúdo. Então a ideia é deixar o máximo chamativo possível esses três fatores: o título, a URL e a descrição, para a pessoa olhar e falar: pô, esse conteúdo aqui vai ser legal porque eu estou pesquisando. E daí ela vai clicar no seu conteúdo. Ah, Rafinha, mas tá considerando que meu conteúdo vai estar lá na primeira página já, na pesquisa? Mas como que vai chegar lá na primeira página? Aí vamos entrar. Claro que você tem que ter isso bom, o Google considerar isso bom, né? Bom em comparação com os outros resultados que ele tem já na primeira página dele para aquela pesquisa. Mas aí vamos entrar agora mais a fundo no SEO on-page também. Mas uma boa parte do que vai definir também se seu site vai estar na primeira página ou não é o SEO off-page, né? E isso aí não
a não ser que o site seja próprio seu ou que você esteja sendo contratado para isso, não cabe a gente, que é questão de guest post, backlink, né, a autoridade do site em geral. Mas isso não cabe a gente agora e não é disso que eu vou falar. Quando a pessoa escolhe o seu conteúdo lá no Google, independente da posição que ele esteja, ela clica no link e o que vai acontecer? Ela não vai ler o conteúdo de primeira, não vai ir direto para o seu conteúdo. Ela vai abrir seu site. Então, por isso é muito importante. O seu site, site do cliente, qualquer que seja. Eu vou usar sempre o seu site, você sabe que eu estou falando qualquer site. É muito importante a velocidade de carregamento do site. Se você tiver um site que carrega lento, por qualquer motivo que seja, o Google vai achar aquilo péssimo, porque o usuário vai achar aquilo péssimo. Porque a chance do cara clicar, seu site demorar para abrir, e a gente sabe que hoje é papum, papum, o cara quer o resultado logo ali. A chance do cara clicar para abrir, demorar a carregar no celular, por exemplo, e o cara voltar para pesquisar em outro site, é muito grande. Eu vou acabar dando uma quebrada nos áudios porque tem ladeira, mas eu espero que dê para todo mundo que quiser ouvir, claro, ouvir, quem não quiser é só não ouvir. Então você vê a velocidade que o seu site está abrindo, a velocidade que o seu site está rodando, é muito importante. Quanto mais rápido, melhor o Google vai achar aquilo, porque vai ser melhor para o usuário dele e o cara vai ter mais chance, vamos dizer assim, de continuar para ler o seu conteúdo. Isso é um negócio muito legal de você entender e saber também, não só para o seu site, mas para site de cliente. Porque, cara, quando você está vendo o site do cliente, você foi contratado para fazer só conteúdo, só escrever texto, né? Então, teoricamente, você não precisa se importar com nada disso. Mas se você vê que o site do cliente está um pouco lento, dá um toque nele. Porra, para o cliente vai ser sensacional. Ele vai achar foda, ele vai falar, cara, olha lá, o cara tá envolvido no meu projeto real. Não vai te largar mais. Para você vai ser sensacional, porque a chance daí você ter um case melhor, porque vai ter um posicionamento melhor o seu conteúdo, é muito boa também. Isso porque, que nem eu falei lá na parte dos links internos, cara, a pior coisa pro Google é o cara entrar no teu, clicar no teu link, ele escolheu o teu resultado, ele escolheu você ali, ele escolheu a tua resposta, o Google mostrou, ele escolheu sua resposta. Ele entra, o site demorou a carregar, ele volta e vai procurar outro, o Google já vai te jogar lá para baixo. Ele entra, começa a carregar teu site, carregou, ele fica 2 segundos porque achou o teu layout bagunçado, achou tudo muito mal estruturado, sujo, vamos dizer assim, né? Ele volta para o Google para pesquisar outro resultado, o Google vai jogar teu site lá para baixo. Por isso é importante ter tudo bem estruturadinho, bem clean, bem direitinho. Aí chegamos no conteúdo. Primeira coisa do seu conteúdo que ele vai ver é o título. E o que vamos falar do título? Ah, Rafinha, você já falou do título lá no Google. Não necessariamente. O título do Google não necessariamente é o mesmo título do seu artigo no site. O título do Google tem que ser um título chamativo. Um título, por exemplo, que nem eu comentei, vai ter lá várias praias no litoral paulista e o seu vai ter lá, falar sobre 100 praias do litoral paulista. Só que aí, quando o cara entra no seu site, ele já sabe que você vai falar sobre 100 praias do litoral paulista. No seu título, não precisa ter de novo. Pode ter uma outra coisa que vai mostrar para ele sobre o que você vai falar, que ainda é o que ele está procurando, praias do litoral paulista, mas pode ter lá, por exemplo, só as melhores praias do litoral paulista. O cara vai saber, ele já sabe, desde quando ele entrou no Google, que são as 100 melhores. Ele vai ler as melhores e só vai confirmar que é aquilo que ele vai ler. Ou seja, você pode dar uma diferenciada, até por questões de chamar atenção, você pode dar uma diferenciada nos títulos, entre o título do Google e o título do seu artigo em si, né? Só mantém esse título chamativo o suficiente também e mostrando, dando a certeza para o usuário que ele vai ter ali falando sobre o que ele pesquisou. Os vídeos são só para eu guardar aqui porque tá cheio de cabo meio que pendurado aqui fora e pode ser isso a vivo, né? Eu vou ligar lá de novo e vou avisar. E aí é por isso que eu não gosto de falar que são textos SEO, coisas do tipo, eu chamo de otimização de conteúdo e otimização de conteúdo só. Porque você viu o tanto de SEO on-page que já teve antes da gente entrar no conteúdo em si. Passamos pelo título agora e vamos para o conteúdo. Aqui no conteúdo eu não vou ensinar ninguém a criar conteúdo, tem muito curso aí que faz isso, eu vou só dar uma geral. A primeira coisa é
o primeiro parágrafo, os dois primeiros parágrafos, a abertura do conteúdo. Cara, eu gosto muito de fazer como pergunta. Sempre quando possível eu faço como alguma pergunta. Tipo, você já imaginou isso, isso e isso? Você quer viajar para as praias do interior, do litoral de São Paulo e não escolheu qual ainda? Alguma pergunta chamativa para o cara responder sim, basicamente para o cara que está lendo, você tentar entender, saber qual é, para quem você está escrevendo, qual público você está escrevendo, o cara responder sim e ele fala, cara, aqui é o lugar onde eu tenho que estar. Então, a abertura é isso. A abertura do conteúdo, os dois primeiros parágrafos são para você mostrar, continuar mostrando pro cara o que ele vai achar ali no teu conteúdo e o que ele vai achar é o que ele pesquisou no Google. Só que dando também aquela é, curiosidadezinha nele, tipo, pô, então aqui é o lugar que você vai achar o que tá procurando. Basicamente isso. Cara, é uma estrutura muito boa. É fazer uma pergunta que você saiba que a resposta do cara vai ser sim, e mostrar para ele, então é aqui, continua aqui no conteúdo que mais para baixo eu vou falar tudo o que você tá querendo saber. Se quiser, a gente aproveita que tá só o cão solto e vai ele tirar, se quiser. Mano, tá suave a internet aqui. Tá funcionando de boa, velho. Essa é uma abertura simples, prática e que gera bastante resultado de fazer a pessoa ficar dentro do seu texto, continuar no seu texto, continuar a leitura. E como eu já ia até esquecendo, antes de entrar na parte de conteúdo em si, até porque eu vou falar de subtítulos, né, listas, etc., é, que o pessoal tem muita dúvida, às vezes, é em questões de H1, H2, H3. É muito simples, assim, pelo menos eu acho muito simples e simples de explicar. H1, você vai ter só um no seu conteúdo. É o título do conteúdo lá em cima. Aquele é o H1. H2 são todos os subtítulos que aquele texto for ter. Por exemplo, que nem eu falei, né, no exemplo lá de praias do litoral de São Paulo, vai ter um subtítulo Praias de Santos, Praia Grande, Praia de Ubatuba, todas as praias que eu quiser citar, por exemplo, vão ser um subtítulo. E o H3 vão ser os subtítulos, caso, por exemplo, caso dentro de um H2 você tenha uma subdivisão em mais subtítulos, no caso sub-subtítulos, vamos dizer assim, você usa um H3 dentro daquele H2. Por exemplo, se dentro das Praias de Santos você quer colocar outros subtítulos, por exemplo, Restaurantes das Praias de Santos, Farmácias das Praias de Santos, é, Bares das Praias de Santos, você vai ter dentro do Praias de Santo mais alguns subtítulos. Então aí você coloca o H3 e o H4 aí vai assim sucessivamente, né? As questões do H são bem isso. H1 é o título principal, H2 são os subtítulos principais, H3 se dentro desse H2 tiver mais subtítulos que sejam específicos daquele H2, você usa o H3. E como eu já ia até esquecendo, antes de entrar na parte de conteúdo em si, até porque eu vou falar de subtítulos, né, listas, etc., é, que o pessoal tem muita dúvida, às vezes, é em questões de H1, H2, H3. É muito simples, assim, pelo menos eu acho muito simples e simples de explicar. H1, você vai ter só um no seu conteúdo. É o título do conteúdo lá em cima. Aquele é o H1. H2 são todos os subtítulos que aquele texto for ter. Por exemplo, que nem eu falei, né, no exemplo lá de praias do litoral de São Paulo, vai ter um subtítulo Praias de Santos, Praia Grande, Praia de Ubatuba, todas as praias que eu quiser citar, por exemplo, vão ser um subtítulo. E o H3 vão ser os subtítulos, caso, por exemplo, caso dentro de um H2 você tenha uma subdivisão em mais subtítulos, no caso sub-subtítulos, vamos dizer assim, você usa um H3 dentro daquele H2. Por exemplo, se dentro das Praias de Santos você quer colocar outros subtítulos, por exemplo, Restaurantes das Praias de Santos, Farmácias das Praias de Santos, é, Bares das Praias de Santos, você vai ter dentro do Praias de Santo mais alguns subtítulos. Então aí você coloca o H3 e o H4 aí vai assim sucessivamente, né? As questões do H são bem isso. H1 é o título principal, H2 são os subtítulos principais, H3 se dentro desse H2 tiver mais subtítulos que sejam específicos daquele H2, você usa o H3. E aí é interessante você ter esses subtítulos bem divididos, você pode usar lugares como o Answer the Public para ver, o Ubersuggest para dar
ideias de outras palavras-chave, em vez disso você usa como outros tópicos que você pode falar, Answer the Public, sites desse tipo que vão te dar ideias de subtópicos para você falar. Então tem bastante lugar para você usar. Como eu falei, não vou entrar muito na criação do conteúdo em si, mas na estrutura. Pensando em experiência do usuário, que nem eu falei que é o principal que eu considero para uma otimização de conteúdo, para SEO de forma geral do on-page, que é a experiência do usuário, você pode ter também no seu conteúdo um índice, por exemplo, onde você mostra todos os subtópicos que a pessoa vai encontrar lá. Então, se eu entrei num artigo sobre praias do litoral paulista, mas eu sei que eu quero saber especificamente do Praia de Santos, por exemplo, ou tenho ideia de quais praias já eu quero ler mais sobre, que seja mais de uma, por exemplo, de São Paulo, você tendo um índice. Quando você começa a ler e você vê lá, se eu clicar aqui eu já caio direto onde fala em Praias de Santos. Se eu clicar aqui eu já caio direto onde fala em Praia Grande. Coisas do tipo, você tem um índice, ele ajuda muito na experiência do usuário. Então isso aí o Google vê com muito bons olhos também. Você tem um índice para os seus subtópicos, né? Então se você tiver alguma coisa que você vai falar que seja em lista principalmente, é legal você ter um índice, cada ponto da lista vai estar lá aparecendo para a pessoa clicar e ler o que ela quiser diretamente. Pensando em experiência do usuário, que nem eu falei que é o principal que eu considero para uma otimização de conteúdo, para SEO de forma geral do on-page, que é a experiência do usuário, você pode ter também no seu conteúdo um índice, por exemplo, onde você mostra todos os subtópicos que a pessoa vai encontrar lá. Então, se eu entrei num artigo sobre praias do litoral paulista, mas eu sei que eu quero saber especificamente do Praia de Santos, por exemplo, ou tenho ideia de quais praias já eu quero ler mais sobre, que seja mais de uma, por exemplo, de São Paulo, você tendo um índice. Quando você começa a ler e você vê lá, se eu clicar aqui eu já caio direto onde fala em Praias de Santos. Se eu clicar aqui eu já caio direto onde fala em Praia Grande. Coisas do tipo, você tem um índice, ele ajuda muito na experiência do usuário. Então isso aí o Google vê com muito bons olhos também. Você tem um índice para os seus subtópicos, né? Então se você tiver alguma coisa que você vai falar que seja em lista principalmente, é legal você ter um índice, cada ponto da lista vai estar lá aparecendo para a pessoa clicar e ler o que ela quiser diretamente. Links internos e externos é basicamente aquilo que eu já falei lá para cima. Os links internos vão fazer com que a pessoa fique dentro do seu site mais tempo, se aqueles links internos forem para coisas interessantes que tenham relação com o texto que ela está lendo ali. Então ela vai manter dentro do seu site, então o Google vai entender aquilo, pô, a pessoa entrou no site dele e não saiu mais, e ficou ali. Pô, então o site dele é interessante, tem mais coisa interessante e tudo mais. Então ele vai dar mais relevância para o seu conteúdo. Os links externos, como eu falei também, por exemplo, se você você está escrevendo sobre marketing de conteúdo e tem um artigo foda que você acha da Rock Content que acha que pode ajudar a pessoa. Você aponta para aquele artigo da Rock Content, o Google vai olhar e vai falar, cara, esse cara, ele não só tem o conteúdo dele bom, mas ele dá mais outros conteúdos de outras pessoas, já que ele não fala sobre aquilo, ele dá outros conteúdos de outras pessoas para o usuário ler ainda. Então, quanto mais conteúdo de valor assim você der para a pessoa, seja dentro do seu próprio artigo, seja dentro do seu próprio blog, mas também fora, para conteúdos relevantes de fora, que vão fazer aquela pessoa continuar achando o que ela procurou ali de início, né? Continuar matando as curiosidades dela, as dúvidas dela e tudo mais, o Google vai ver isso com mais valor também. Então não tenham medo de colocar link externo. Por exemplo, mas o site da Rock Content vai ter mais conteúdo que eu. Sim, vai ter, mas você não tem que ter medo de apontar para eles. Se garante no seu conteúdo, na sua qualidade, que se a pessoa gostar, ela vai voltar. O pessoal fala muito e é interessante ter também listas dentro do seu conteúdo. Sempre que você conseguir encaixar uma lista, é legal você encaixar, né? Por exemplo, se você está falando de praias do litoral paulista, você fazer uma lista de todas as praias que você vai enumerar, e essa lista entra como o índice, por exemplo, vira uma lista, e isso pode ser muito interessante. Se dentro de algum outro tópico você vê que tem uma lista do que você vai ensinar num curso, por exemplo, qualquer coisa desse tipo, você conseguindo encaixar uma lista, pelo menos uma em cada conteúdo, é legal, porque dá valor no seu conteúdo. As imagens ajudam muito, porque as imagens ajudam a experiência do usuário no geral.
Porque a imagem ela quebra o texto, ou seja, você está escrevendo, a pessoa está lendo, lendo, aí daqui a pouco ela está lendo, o olho dela cansa se ela só lê. Quando tem uma imagem, quando tem um subtítulo também serve muito para isso, mas uma imagem que estamos falando agora, ele dá uma respirada na leitura, vamos dizer assim, né? Se posso dizer assim. Ele dá uma parada, o cérebro dele foca em outra coisa, foca na imagem, mesmo que seja uma imagem simples, uma imagem é, minimalista, vamos dizer assim, né? O cérebro da pessoa dá uma pausa na leitura, faz ele descansar para voltar à leitura depois tranquilão. Então é muito interessante para a experiência do usuário e é muito interessante também para SEO, porque dentro da imagem você tem as opções de colocar as tags, né? A alt tag, a tag alternativa, e você colocando ali o título, por exemplo, é, do seu conteúdo, a URL do seu conteúdo, é legal porque ele também ajuda a indexar na busca por imagem, por exemplo. Tem várias coisas dentro da imagem que vão te ajudar a indexar na busca por imagem e essa busca por imagem vai te impulsionar também na busca geral, né? Então é interessante na experiência do usuário e na estrutura. E se eu não me engano, e eu já falei, pelo que eu me lembro agora, eu já falei de tudo, é a chamada para ação. Também é muito importante, porque vai ser, depois que a pessoa se interessou por todo o seu conteúdo, leu o seu conteúdo, chegou lá no final, ela vai esperar, ela espera, ela tem automático dela que espera que você apresente alguma coisa nova para ela. Seja chamar ela para conhecer suas redes sociais, seja chamar ela para conhecer algum outro conteúdo, de preferência que tenha a ver com aquele conteúdo inicial já, seja, por exemplo, em um conteúdo mais focado para venda, chamando ela para entrar na página de vendas, para deixar o e-mail dela, para entrar na newsletter, coisa desse tipo. A pessoa, na cabeça dela já tá, acaba aquele texto, quando ela gostou do seu texto, ela acaba esperando que você mostre algo mais para ela. Então a chamada para ação é muito interessante, porque você vai conseguir ou manter ela no seu site, ou levar ela para sua venda. Você vai ter a pessoa com você ainda. Então é muito legal você ter a chamada para ação bem feita. Ah, basicamente é isso. Eu acho que foi áudio pra caramba. É, se alguém, quem chegou até aqui e tiver alguma dúvida e quiser perguntar, manda ver aí, me pergunta, que o que eu puder ajudar e conseguir ajudar, tô aqui para isso. Se alguém tiver algo a adicionar também ou a corrigir do que eu falei, pô, tô abertaço para isso. Gosto e quero isso, tá bom? Qualquer coisa é só chamar aqui. Ah, e agora que eu me lembrei, eu falei no meio dos áudios que eu falaria sobre como eu uso o Yoast. Eu uso o Yoast hoje nem perto de para deixar tudo verdinho, não deixo tudo verdinho. Se deixar é coincidência, nem olho isso. Eu uso o Yoast hoje para definir o título que vai para o Google, a title tag que vai para o Google. Como eu falei para vocês, pode ser diferente o título do conteúdo dentro do site em si e o que vai aparecer no Google. Definir a URL do Google, definir a metadescrição, definir o título que vai para as redes sociais, caso você bote só o link lá, que vai tanto para o Facebook quanto para o Twitter, que são as opções que tem hoje, e as descrições que vão para as redes sociais e a imagem que vai para as redes sociais. Então o Yoast hoje eu uso exclusivamente para isso. E claro, isso dentro do artigo. Claro que eu uso o Yoast como dentro do blog para várias outras opções, como fazer o sitemap, como mostrar o que eu quero que indexe no robot.txt, coisas desse tipo, anteriores à criação do conteúdo, né? Então, basicamente, como eu uso o Yoast é para isso, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, quem ouviu, quem não ouviu, se quiser ouvir lá para cima, mas é basicamente isso. Um abraço.